Buenas, moçada! Então, para quem não me conhece, eu sou o Jonatas Rocha e esse é o nosso canal Genética Crioula. Então, moçada, hoje nós vamos falar desse grande cavalo, né? Dos cavalos aí que participou realmente de muitas provas, né? Tanto morfológicas quanto funcionais, que é o Buchel Lodum, né? Um cavalo extremamente importante para a raça e também um cavalo que tem uma história também, então vocês vão conhecer um pouco aí desse grande padrejo. Mas moçada, antes do vídeo, né, eu quero agradecer aos nossos inscritos aqui, né, pelos 16 mil inscritos aqui no YouTube, então meu muito obrigado em nome da família Genética Crioula, quero agradecer demais aí o apoio de vocês, a ajuda de vocês, e assim também como nossos patrocinadores, né, que nos ajudam, nos apoiam aí, então meu muito obrigado a todos, é uma conquista nossa, então moçada, né, tanto para nós do Genética, quanto para os inscritos, quanto também para os nossos patrocinadores, né? Acho que uma família, a gente tá junto aí pelo mesmo propósito, então, meu muito obrigado mais uma vez. E eu quero também mandar um quebra-costela, né, moçada, como é de costume aqui, para um inscrito, né? E esse inscrito, ele teve lá no condomínio Genética Crioula, né? Que é o Bernardo Malcorra. Então, meu amigo Bernardo, teve o Bernardo com a família dele lá. O Bernardo, né, foi lá e adquiriu já, garantiu a cobertura dele aí do Prestígio do Itaó. Então ele foi lá, visitou lá, viu o Prestígio, se encantou com o cavalo, realmente o cavalo tá lindo demais. Então se tu tem interesse, né, de usar o Prestígio do Itaó, eu já quero deixar uma dica aqui, né, o Prestígio do Itaó, como vocês sabem, a gente adquiriu ele aí há pouco tempo e tá não é temporada ainda, mas já tá uma procura muito grande aí pelo Prestígio de Itaó, também não é para menos, né, moçada? A R$ 1.000 a cobertura, né? Não tem, não, né, me surpreenderia se não tivesse procura, né? O cavalo que é e o valor que tá a cobertura realmente é muito atrativo mesmo. Mas o que que eu quero dizer, moçada? Se tu tem interesse de botar uma égua aí com prestígio e tu gostaria, a gente recebe éguas lá no condomínio Genética Crioula, né? Na sede aí da Cabanha Rocha, cabanha da minha família, a cabanha do pai. A gente consegue receber éguas lá para fazer a monta controlada. Então, se tu prefere a monta controlada, né? Tu não quer envio de sêmen, tu prefere a monta controlada, tu te adianta então, tu liga, vou deixar o telefone aqui na tela, contato aí do mano, né? E vocês vão falar com o Ricardo Rocha, que é o meu irmão, ele que administra lá. Então vocês falem com ele porque realmente está difícil já, tem que agendar, tem muita procura, muita égua lá. Então vocês entrem em contato com ele para poder estar agendando aí, tendo à disposição de vocês, né, esse cavalo muito comprovado da raça crioula, um cavalo de pelagem. Então vocês procurem o Ricardo, né, o meu irmão, para vocês poderem combinar, né, se tu tem aí interesse em uma cobertura do Prestígio de Itaó, ou até mesmo por outro reprodutor que a gente tem lá, como o Vivedonário, né, todos eles ao mesmo preço, todos eles a R$ 1.000. Então entre em contato porque tá apertado já, então tem que estar combinando aí com o mano a questão das éguas, né, para poder receber lá. Tá bom, moçada? Então vamos assistir esse vídeo, né? Que é do Buchal Lodum. Então, moçada, o Buchal Lodum, ele nasceu no dia 29 de setembro de 97, né? Em 1997. Ele é um cavalo que nasceu na Cabanha Butiá, na cidade de Passo Fundo, e o seu criador é o Marcelo Bertagnoli. Então, o Buchal Lodum confirmou no dia 5 de outubro de 2000, com as medidas de 1,45,5 de altura, tórax de 1,77,5 e canela de 20 centímetros e meio. É um cavalo aí com as medidas bem boas, né? Tanto de alçada quanto de ossamento, enfim, um cavalo boas medidas. E a sua pelagem é douradilha bragada.
Então o Butiá Olodum, ele é filho do BT Butiá, que é um freio de ouro na Butiá Fantasia, né? A Butiá Fantasia é uma égua registro de mérito e mãe de uma égua bem importante também, que é a Butiá Luísa, né? A Butiá Luísa, ela foi freio de prata e freio de prata da FIC também. Então, moçada, vamos conhecer um pouco do histórico de premiação do Butiá Olodum. Então, moçada, como vocês podem ver, né, é um histórico aí, um dos mais longos, né, que a gente apresentou aqui no canal, né? É um histórico aí de muitas premiações, né? Não vamos nem contar, moçada, os grandes campeonatos que ele tem em exposições de interior, né? Vamos mostrar apenas aí os resultados, né, a nível de Expo Inter e freio, mas como vocês podem ver, né, ele ganhou muitos títulos, né, entre passaportes, enfim, é um cavalo realmente bem ranqueado. Então ele foi campeão cavalo menor na Expo Inter de 2001, bocal de bronze em 2002 e foi 11º lugar no freio desse mesmo ano. 8º lugar no freio de ouro de 2003, 10º lugar no freio de ouro de 2005, terceiro melhor cavalo adulto na Expo Inter de 2006, freio de prata no ano de 2007, freio de prata da FIC no ano de 2009 e 10º lugar no freio de ouro no ano de 2009. Então, moçada, nós até tentamos aí buscar as planilhas, né? As planilhas dele aí com as notas, né? Porque é um cavalo aí com uma morfologia bem alta, né? E com boas médias funcionais, mas infelizmente a gente não conseguiu trazer, né? Não conseguimos encontrar as planilhas dele aí. Mas em entrevista, moçada, do Marcelo Bertagnoli, ele comenta que nas últimas edições aí em que o Olodum correu, né, o freio, ele saiu com mais de 8 de morfologia. Então, né, já dá para ver que realmente ele era um cavalo de uma morfologia bem destacada, né? E ainda mais considerando o ano dele, né, como a gente viu, ele é um cavalo de 97 e pegando então os animais da geração 97-2000, né, ele realmente se destacava porque são poucos animais que correram, né, com mais de 8, né, animais daquela época. Então, são poucos mesmo, né, animais que correram o freio com mais de 8 de morfologia. E até para os dias atuais, claro que hoje já é mais comum, né, moçada, a gente vê animais correndo com provas funcionais com morfologias bem mais altas. Mas até hoje, né, não se vê todos os dias aí cavalos correndo provas funcionais acima de 8, né? Tem, né, tá mais, é mais comum de se ver, porque a raça crioula ela evolui, né, ela sempre está em evolução, e com certeza isso vai cada vez ficando mais próximo, né, os números vão subindo mais, né, a questão da morfologia de cavalos funcionais. Mas igual, né, é algo ainda, até para os dias atuais, não é tão comum assim. Então agora a gente vai conhecer um pouco da genética do Olodum, né? Então como vocês podem ver aí, a quinta geração dele, né? Então por ele ser um filho do BT Butiá, ele tem como avô o lá Invernadorneiro, e a avó, né, a mãe do BT Butiá, é a BT Tormenta, tá? E a Tormenta, ela é uma filha do BT Juquiri. E o Juquiri, né, para nós, um dos melhores filhos do aniversário na reprodução. A gente já falou isso aqui. Realmente o Juquiri foi um cavalo que reproduziu muito bem. A mãe da Tormenta, né, é a BT Fusarca, que é uma das principais linhagens, né, maternas que a BT Paineiras produziu. E da BT Fusarca, né, saiu animais de bastante destaque, tá? E a BT Fusarca, ela ainda produziu, né, a BT Pampiana como aniversário, tá? E a Pampiana é outra égua extraordinária dentro da raça, tá? Ela produziu o BT Luceiro, né? E o Luceiro, talvez um dos melhores filhos aí do Orneiro, que foi a Pampiana que produziu. Então a Fusarca, ela também produziu outro grande cavalo, né, o BT Cara e Coroa, e a BT Tormenta, ela acaba tendo então o mesmo sangue, né, da Pampiana. A diferença é que a Pampiana ela é uma filha direta do aniversário e a Tormenta ela é uma filha do Juquiri, que é um filho do aniversário. Então, na linha alta, então temos aí uma família vitoriosa, né? Não tem como, não podia ser melhor, né, essa linha alta do Olodum. E na linha baixa, né, na parte baixa, a sua mãe é uma filha direto do aniversário na BT Tarca,
E a BT Tarka é uma filha do Del Oeste primeiro, em mãe engano, né? Então com isso nós temos aquela base, né, da BT, que é Sorro Campeiro, né? Todos aqueles cruzamentos aí que nós já conhecemos, né? E a Fantasia, né, ela é mãe de 2 freios de prata, né? Então, moçada, tem uma coisa que ficou muito evidente, né, nessa análise genética que a gente fez aqui, que é o seguinte, né, moçada? Por trás de um bom cavalo, de um grande padrijo, sempre tem uma matriz de destaque, sempre tem boas matrizes. Isso a gente já vem falando aqui no canal Genética Crioula há um bom tempo, né? Que não adianta, né? Às vezes a gente se apega muito no padrijo, né? Mas aquele padrijo, ele tem que ter uma mãe, ele tem que vir de uma família materna comprovada, tá? Isso a gente já vem falando há um bom tempo aqui, e isso não é nós que estamos falando isso, né? Quem é a gente para falar isso, né? Isso é uma coisa que os grandes estudiosos da raça crioula aí, pessoas de muitos anos de criação, já vem falando isso há muito tempo, né? Às vezes a pessoa se apega muito nos padrijos, né? Não, porque eu quero aquele padrijo, mas muitas vezes ele não tem uma linha materna muito destacada. Então o sucesso, né? O sucesso de um bom criador, né? O sucesso de uma boa linhagem, o sucesso daquele padrijo, tu tá projetando lá para frente, tu tem que olhar primeiro a linha materna dele. Se ele tiver uma linha materna como essa do Olodum que a gente apresentou aqui, é certo que o resultado vem. Moçada, agora a gente vai fazer o comentário morfológico, né, sobre o Olodum, um cavalo que a gente, né, não tem nem o que falar, né, a gente viu aquele histórico de premiação dele, né, fico até com vergonha de falar alguma coisa aqui, porque o cavalo está mais que provado, né, tanto na função quanto na morfologia, mas é sempre bom a gente ressaltar aqui as boas qualidades que o padrijo tem. Então o Olodum ele é um cavalo de estrutura, né? Um cavalo de medidas fantásticas, né? Ele confirmou aí, como a gente viu, com 1,45,5 de altura, né? Então ele é um cavalo grande, né? Um cavalo bem alçado, de 20,5 centímetros de canela, né? Então um cavalo aí de estrutura óssea muito boa. E o Olodum ele é um cavalo aí de um bom selo racial, cavalo largo, peito aberto, né? De boa retangularidade, posterior bem forte, boa cerda, cola farta, pega a mão comprido, boa franja, é um cavalo aí de uma pelagem diferenciada também, né, um douradilho bragado, com uma mancha aí bem, uma mancha branca bem alta, né, chega lá perto, chega a pegar um pedaço da paleta, né, na verdade. Então ele é um cavalo aí que chama muito a atenção, né, tanto pela sua morfologia quanto pela sua expressão também, né. Cavalo de uma cabeça bonita, forte, de bom pescoço. Realmente o Olodum é um cavalo muito bonito. Uma das coisas, moçada, que a gente acha muito impressionante nele, né? Ele apresenta uma paleta bem potente e bem marcada. Isso sempre nos chamou muita atenção. O Olodum ele apresenta bons garrões também, né? E aí vem uma coisa importante, moçada. A gente sempre fala, né, que o cavalo tem que ter estrutura óssea, tá? É importante, tá, que o cavalo tenha uma estrutura óssea, não exageradamente, né, moçada? Assim como tudo na raça crioula, né? Não pode ser exageradamente, como um cavalo de tração, por exemplo, né? Até porque a raça crioula não é uma raça de tração, né? Então a estrutura óssea ela tem que ser proporcional ao tamanho do cavalo, né? Não pode ser exageradamente grande demais e também não pode ser pequena demais, né? Fino demais. Então tem que ser adequado ao tamanho do cavalo, aquilo que o cavalo vai precisar, porque isso aí, moçada, vai prevenir lesões, tá? Assim como uma angulação de garrão também é muito importante, né? Uma angulação boa também ajuda a prevenir lesões e, enfim, a estrutura óssea e angulações de garrão, a articulação do cavalo, isso tudo vai ajudar a prevenir muita coisa, tá? Muitas lesões, enfim, muita coisa. E o Olodum, né, como a gente sabe, como a gente viu, ele foi um cavalo aí que correu muita prova, né? Um cavalo que correu morfologia, função,
ele foi um cavalo submetido a treinamento funcional, a preparo morfológico, né? Ele foi um cavalo que foi submetido, né, a tudo que é tipo de esforço físico, né, que se pode exigir de um cavalo atleta, ele fez, tá? Tudo que é tipo de preparo aí, tanto para função quanto para morfologia. E em entrevista, moçada, o marido da Beth, ele fala que quando eles arremataram, né, o Olodum, ele radiografou o Olodum para ver, né, como ele estava, né, por ser um cavalo atleta e já aposentado também. E como ele é veterinário, então ele teve essa curiosidade, né, e fez as radiografias dele. E para surpresa dele, o Olodum não tem nada de desgaste, tá? A parte locomotora dele tá excelente, né? Um cavalo que fez todo tipo de treinamento, né, que ele fez, tanto para morfologia quanto para função. E com a idade que ele tinha, né, na época aí que ele foi adquirido, né, ele tinha 20 anos também, cavalo já maduro, né, ele não apresentava e não apresenta nenhuma lesão, tá? O cavalo não manca, o cavalo não tem nenhum sobreosso, não tem nada, nada. O cavalo realmente é articulações de potranco. Realmente o cavalo muito saudável, né, nessa questão de articulações, tá? No geral, né, o Olodum é um cavalo muito saudável, mas como ele é um cavalo que correu muita prova, a gente viu o histórico dele ali, ele se submeteu a vários tipos de exercício, de treinamento, o cavalo não apresentar nenhuma lesão, tá? Isso não é uma coisa tão comum assim, tá? Mas o Olodum, tá, moçada? Isso tudo que ele não teve, né? Não teve nenhuma lesão, é por conta dele ter uma boa estrutura óssea e uma boa angulação de garrões. A estrutura óssea, lembra que eu falei, ela ajuda a prevenir lesões, porque ela ajuda o cavalo não sobrecarregar, né, o peso, enfim. E a angulação de garrão correta também, né, faz com que o cavalo trabalhe de forma correta, não forçando se tiver uma angulação de garrão não tão boa como precisa, né. Então o Olodum ele é um bom exemplo, né, de tudo aquilo que a gente fala, né, tudo aquilo que a gente vem falando aqui no canal, né, um cavalo forte por baixo, né, ou seja, um cavalo com uma musculatura boa para aguentar o peso, né, para aguentar o serviço, né, peso do arreio, enfim, cavalo estrutura óssea boa, angulações de garrão boa. Então tudo isso que a gente fala aqui no canal, né, que um cavalo crioulo deve ter, assim como o standard da raça, né, o standard da raça fala exatamente como tem que ser o cavalo crioulo para aguentar o serviço, para aguentar. O cavalo crioulo é um cavalo de trabalho, né, moçada? Apesar de ter o crivo morfológico, mas ele é um cavalo de trabalho. Então, o Butiá Olodum, ele é um cavalo que é um excelente exemplo, né, de que um cavalo com a musculatura, com a estrutura óssea, com angulações de paleta, de garrão, como descreve o standard da raça, né, fica depois um cavalo aposentado e sadio, né, diferente de muitos aí que a gente vê, né, muitos cavalos aí, ainda mais com tudo isso que ele fez, né, todas as provas que ele participou, eu tenho quase que posso afirmar que se ele não tivesse essa estrutura óssea que ele tem, o relevo muscular que ele tem, as angulações de paleta, de garrão boas, provavelmente esse cavalo teria se lesionado sem muito esforço, porque não é fácil, né? Não é fácil, a gente sabe o esforço que é, os ginetes sabem disso, os ginetes tentam cuidar, mas infelizmente às vezes o esforço, né, é o azar mesmo, né? O cavalo vai e se machuca. Então o Butiá Olodum, ele tem um total de 462 filhos, e filhos premiados até o momento, ele tem um total de 94. A gente vai falar alguns aqui. Vamos começar pela Butiá Estampa Segunda, premiada em função e morfologia. Ela foi finalista da morfologia no ano de 2018 e 2022 e representou o Brasil na FIC no ano de 2018. A Estampa Segunda, moçada, quando ela correu uma prova funcional, ela foi destaque morfológico.
onde ela saiu aí com 8.450 de média morfológica. Buzo da Maia foi freio de bronze em 2013. Belle Porcelana é a atual freio de ouro de 2023. Então agora a gente vai fazer o comentário da produção aí do Olodum. Então são animais de boa retangularidade, de frente leve lançada, boa cabeça, cavalos de bom comprimento e angulação de garupa, boa profundidade de tórax, bom selo racial, boa cerda, né? É um cavalo que reproduz, o Olodum é um cavalo que reproduziu muito bem na Butiá e reproduz também extremamente bem na Paraíso, né? Então ele segue reproduzindo e, sem dúvidas, a gente vai ver aí mais filhos dele se destacando nas provas da raça crioula. Então a gente vai trazer apenas um neto dele aqui, mas já representa muito bem essa descendência de netos, que é o Hulk do Manjolo, finalista do freio de 2019 e multipremiado em morfologia. Então, moçada, como já era de se esperar, o Butiá Olodum, ele já faz parte do registro de mérito. Hoje ele ocupa a posição de número 90, com um total de 451,75 pontos. Pontos morfológicos são 174,50 e pontos funcionais são 277,25 pontos. Então, moçada, hoje o Butiá Olodum ele é de propriedade da Beth Lemanski, da Estância Paraíso, né? Eles usam o afixo Belle, e o Olodum ele foi adquirido pela Estância Paraíso no leilão do Mancha Crioula no ano de 2017. Então, moçada, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse cavalo extremamente importante para a raça. É um cavalo com resultado morfológico, um cavalo com resultado funcional. Então, um cavalo comprovado como o Butiá Olodum. Então, é sempre bom a gente falar e lembrar, né? Quem viu esse cavalo correndo provas aí com o Marcelo Bertagnoli, o cavalo realmente era um bom cavalo, um ótimo cavalo. E sem contar uma morfologia, uma pelagem. Então, no meu ponto de vista, um cavalo bem completo aí. Então, moçada, quero desejar a todos, né, uma boa Sexta-feira Santa, né? Essa hora já deve ter gente já almoçando, comendo um peixinho, né? O canal aqui, o vídeo vai pro ar no meio-dia, então já deve ter gente aí comendo e assistindo o vídeo. Então, desejar a vocês aí uma boa Sexta-feira Santa, e também já aproveitar e desejar aos amigos uma feliz Páscoa. Fiquem todos com Deus aí. Muito obrigado, moçada, por terem acompanhado aqui o canal Genética Crioula até aqui, né? A gente está muito feliz com números que a gente não imaginava um dia poder alcançar, e graças aos amigos aí hoje esses números são possíveis e esses números são reais. Então só temos a agradecer muito aqui aos amigos e desejar mais uma vez para vocês um bom final de semana. A gente tem um encontro marcado aí na terça-feira ao meio-dia. Até lá, vamos aproveitar a família, vamos aproveitar essa sexta-feira, que vem o sábado, que vem a Páscoa, e fiquem todos com Deus. Meu muito obrigado a todos, um bom final de semana, feliz Páscoa e até semana que vem, moçada!